Você está feliz com isso também? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 41. Vai sair o fundo aí ou precisa de alguém no teclado aqui? Atos 2, 41. Atos 2,41 diz assim, queridos, vamos lá. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Tudo tinham em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós continuamos nesse dia tão precioso de louvor, de adoração, onde nós participamos hoje pela manhã também de um momento muito precioso. E hoje à noite, agora, é a extensão daquilo que temos vivido nesses dias e também extensão daquilo que temos meditado durante esse mês, durante esses dias, sobre ir além de nós mesmos. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem nos levado a essa compreensão nesses dias, porque o Senhor quer que nós vivamos dessa forma. E nessa manhã, nessa noite, Pai, eu peço a direção do Teu Espírito Santo sobre essa palavra, que o Senhor venha direcionar as nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor continue ministrando nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vocês sabiam que 24% dos adultos no mundo relatam sentir-se muito sozinhos ou bastante sozinhos? 1 em cada 4 pessoas com 15 anos ou mais sofre com esse tipo de sentimento. 1 em cada 4. Em jovens, isso é de 18 a 24 anos, a proporção são de 59%, quase 60%. Pessoas isoladas têm 26% mais risco de morte prematura. Isso se compara a pessoas que são fumantes. O isolamento prolongado aumenta riscos de depressão, ansiedade, hipertensão, AVC e tantas outras coisas. Nos Estados Unidos, 32% dos adultos relatam solidão e 24% afirmam precisar de suporte emocional. Esses dados são um pouco preocupantes quando se trata de isolamento, de solidão, de falta de pertencimento. Pensando nisso também, nós olhamos em 2010, no censo do IBGE, olha só esses dados. 21% dos evangélicos se identificavam como cristãos evangélicos não determinados. Ou seja, pessoas que afirmam ter fé, mas não estão vinculadas oficialmente a nenhuma igreja. 21%. Esse número representa aproximadamente, ou representava em 2010, 9 milhões de pessoas. É muita gente. Agora um censo de 2022, recente agora, do IBGE também, registra que 26,9% da população se declara evangélica. Quase 27%. Ou seja, 47 milhões e meio de pessoas.
mas o IBGE desse 2022 não separou, não fez essa categoria de não determinados. Mas algumas faculdades, estudando esse assunto, eles estimam que esse grupo representa 25% dos que se dizem evangélicos. Ou seja, 1 em cada 4 evangélicos não se identifica com nenhuma instituição. É bastante gente, né, gente? É bastante gente. De um lado, nós temos pessoas isoladas. De outro lado, nós temos pessoas totalmente isoladas, porque não têm contato nenhum, talvez, com algumas pessoas. E outras que escolhem se isolar. Não, eu vou viver minha fé sozinho aqui em casa. Eu vou praticar minha fé aqui em casa. Então, nós podemos refletir um pouco sobre isso, entender o que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo com a igreja, onde que está aí as lacunas na igreja e também na vida das pessoas. Nós temos percebido isso. Cada vez mais as pessoas estão se desprendendo da comunidade. Não estão querendo fazer parte de comunidade ou pertencer a uma comunidade de fé. Nós somos igreja. Quando o Senhor institui a igreja, Ele fala e usa o termo igreja, Ele usa para uma comunidade. Ele usa para várias pessoas, não para uma só. Porque eu sozinho não sou igreja, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí sim nós somos a igreja. Então isso aqui é a igreja. Mais pessoas são a igreja. Então nós compreendemos a igreja. Isso é interessante a gente pensar, irmãos, porque não tem como ser igreja sozinho. Não tem como ser igreja lá em casa. Não tem como ser igreja desigrejado. Nós precisamos de uma comunidade de fé. De um lado, tem a igreja que pode nos acolher. A gente precisa entender esse lado, igrejas que acolhem. Mas também tem igrejas que ferem. Tem muitas pessoas aí feridas. Oh, Jesus. Essa semana eu peguei uma tosse seca de cachorro. Tá difícil. Entender esses lados é importante. Então, se de um lado tem pessoas que são desigrejadas e optam por isso, e a gente precisa entender talvez o porquê que elas estão assim, talvez porque sim, pessoas imperfeitas que estão dentro da igreja feriram essa pessoa, e aí ela escolhe o isolamento, ela escolhe ficar sozinha. Pessoas também, de outro lado, nós temos pessoas que simplesmente, ou por ser feridos ou não, escolhem não pertencer, escolhem ficar um pouquinho à margem, escolhem ficar um pouquinho indiferente. São pessoas distantes, são irmãos, mas são parentes distantes. Não tem aquele seu irmão distante, lá vai eu tossir de novo. Aguenta aí, irmão, tenha paciência comigo. Não tem esse irmão distante, aquele parente distante. Então é assim, as pessoas que não se envolvem. Segura aí na sua cadeira que eu vou trazer uma referência aqui, que pode te chocar um pouquinho, mas vai fazer você refletir. Não é nenhuma uma constatação direta e nenhuma indireta também. Mas eu gosto do que o Tiago Mates, que é pastor, também escritor, ele... Vou tomar água aqui. Ele fala de 4 tipos de membros de igreja, ou 4 tipos de cristãos. Olha só que interessante. Ele diz que tem o cristão consumista, que é aquele que frequenta a igreja, aquele que está aí no seio da igreja, mas apenas consome. Ele não se envolve, ele não contribui com nada. É o crente consumista. Ele diz também que tem o crente turista, é aquele que vem e sai da igreja. Você vê ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes no ano, e às vezes ele está aqui ou está lá na outra igreja, está turistando. É o crente turista. E tem o crente parasita. Vou tossir. O crente parasita é aquele que suga
a vida das pessoas, quer sempre mais e mais e mais, mas ele mesmo não se dá, ele mesmo não se doa, ele mesmo não se entrega. E de tanto sugar a pessoa, o líder, enfim, a pessoa que está próxima dele, aquela pessoa se sente esgotada, pede um tempo e ele vira as costas e sai reclamando ainda da igreja. Então o consumista, o turista e o parasita. E por fim, ele fala do crente, do cristão saudável, que é aquele que é engajado, aquele que contribui com a sua vida, contribui financeiramente, contribui, compreende o que é ser discípulo, compreende o que é ser constante, frequente, ele serve, ele é generoso. Muita gente tem falado sobre igreja saudável, e nós, como igreja, Primeira Igreja Batista, temos buscado isso, de ser uma igreja saudável, uma igreja que flui a vida de Deus, como nós temos falado, uma igreja que tem história e histórico. Estamos aí como igreja há mais de 40 anos, como igreja constituída há mais de 50 anos, como congregação e igreja, uma igreja que tem histórico, uma igreja que falha, que falhou, que errou, mas nós temos buscado ser uma igreja saudável. Mas para isso, nós também, como cristãos, como membros de uma igreja, precisamos ser saudáveis também. Não podemos apenas exigir uma igreja saudável, mas entendendo que nós somos a igreja. Como eu disse, a igreja não é o Alessandro, ou o Solano, ou o pastor isso ou aquilo, ou uma liderança, a igreja somos nós. Então nós precisamos ser saudáveis, nós precisamos ir além de nós mesmos e dizer, eis-me aqui. Então essa mensagem hoje, irmãos, dentro dessa comunidade generosa, dentro de ir além de nós mesmos, é para nós pensarmos sobre isso. Pensarmos como uma comunidade, que é um antídoto para reconstruir laços. É o antídoto de Deus entre nós. Então nós precisamos entender e viver essa igreja generosa, saudável, amável, que vai além de si mesmo. Vamos embarcar nessa? Vamos lá, para a gente pensar nessa igreja. Que é isso, amor? É para tosse? Estoura na boca? Eu mordo? Gostosinho? É óleo essencial? Obrigado, irmão. Agora ficou ruim. Jesus. É igual aquela balinha. Uma vez me deram uma balinha aqui na igreja. Chupa, é gostosa. Na primeira que você coloca na boca é uma delícia. Daqui a pouco vem um azedume terrível. Mas vamos lá. Obrigado. Acho que agora vai melhorar. Vamos lá. Então, pensando nessa igreja, nós vamos para a igreja de Atos, a igreja primitiva. E é muito, muito bom, quando a gente pensa em igreja, a gente ir para essa primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja que começa logo depois de uma ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E aí logo depois que o Espírito Santo vem sobre a vida deles, eles proclamam o Evangelho em várias línguas, e ali também pessoas se batizam, se convertem, mais de 3.000 pessoas, diz a palavra de Deus, agrega naquela igreja. Então a igreja já começa grande, imagina, uma igreja com 3.000 membros ou mais, uma igreja grande, uma igreja que estava se organizando, e ela tinha alguns princípios basilares, caros, que a gente precisa trazer para nós como igreja generosa, comunidade generosa e saudável que o Senhor tem para nós, que vai além de nós mesmos. Então essa igreja, ela se dedicava sinceramente à obra, era uma igreja que buscava ao Senhor e era uma igreja que evangelizava. Ela se destaca por esse crescimento numérico, mas ao mesmo tempo uma qualidade dos membros, um zelo que os apóstolos tinham ali pela palavra e pela oração e pela proclamação do Evangelho. Que igreja maravilhosa!
Então nós precisamos olhar para ela, para irmos além de nós mesmos. Diz a palavra de Deus, queridos, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A gente sabe, sempre fala, quando a gente fala da igreja de Atos, a gente vai falar sobre isso. Essa igreja, ela começa então com o derramamento do Espírito Santo, a pregação cristocêntrica, uma pregação voltada realmente para Cristo, porque o que é essa doutrina dos apóstolos? O que eles tinham como doutrina? Os apóstolos andavam com Jesus, os apóstolos ouviram os ensinamentos de Jesus, e os apóstolos então ensinavam verbalmente para a igreja aquilo que eles viram e ouviram de Jesus. Ainda não tinha escrito o Novo Testamento, eles tinham apenas o Antigo Testamento, mas verbalmente aqueles discípulos ensinavam e doutrinavam e mostravam para a igreja quem era esse Jesus, o que Jesus tinha feito, que evangelho era esse, que contava ali sobre o Sermão do Monte, contava ali sobre os milagres que Jesus tinha feito, contava sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Então eles tinham muita coisa para verbalizar, para contar, para falar para aquela igreja, para que aquilo fosse tomando corpo, tomando forma, até chegar em nós. A importância daquela pregação, aquela dedicação que os apóstolos tinham à exposição do evangelho, foi o que fez com que aquela igreja de mais de 3.000 pessoas continuasse se expandindo, que quando viesse a perseguição que veio, ela não se dissipasse. Eu penso, querido, se vier uma perseguição sobre a nossa igreja, sobre a igreja brasileira, pouca gente fica, porque não tem firmeza no evangelho. Nós temos vivido hoje um evangelho que a gente tem ouvido por aí, barato. As pessoas têm procurado um evangelho barato. 2 Timóteo 4,3 vai dizer que pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Quando nós estamos diante de Deus, diante da sua palavra, nós vamos ouvir como esse comprimido que eu tomei agora, amarga. Há palavras amargas que não vão afofar o seu ego lindo e linda, que não vão ficar falando para você somente aquilo que você quer ouvir, que não vai ficar dando melzinho na chupeta, na sua boquinha o tempo todo, mas tem vezes que a palavra vai vir com a chibata nas suas costas, que vai te dar um tapa na sua cara para você despertar, porque essa é a doutrina. E às vezes doutrinar é um processo mesmo de forja, doutrinação é um processo de transformação, é isso. Então o evangelho ele nos confronta, o evangelho ele faz com que a gente mude o curso da nossa vida, o evangelho nos mostra, nos revela, nos desnuda em quem nós realmente somos. Amém, igreja? Então, quando algumas pessoas pregarem nesse altar e confrontar você, dê glória a Deus, porque é a palavra que está sendo ministrada. Não fique buscando, como dizem outra versão de 2 Timóteo 4,3, pessoas buscando com comichão no ouvido, procurando pessoas que vão falar apenas aquilo que elas querem. E infelizmente, a igreja brasileira tem sido levada por esse caminho. Uma graça barata, onde ouço somente aquilo que preenche a minha alma. Onde é só bênção, é só vitória, é só sabor de mel. E nós entendemos que a nossa vida cristã não é assim. Nós entendemos que o evangelho não é assim. O evangelho é perda para ganhar. O evangelho é renúncia. O evangelho é negar a si mesmo. O evangelho de Cristo Jesus, a doutrina dos apóstolos, é uma doutrina que vem para nos transformar. Se nós olharmos o Sermão do Monte, se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, em algum momento, queridos, a gente vê Jesus ali pregando, ensinando os seus discípulos, tinha os 12,
discípulos, mas tinha também pessoas que estavam se juntando. E ele pregava ali para aquele povo. Chegou um tempo que a palavra foi tão dura, que os discípulos disseram, aquelas pessoas disseram: dura é essa palavra, Jesus, dura essa palavra. Tanto é que Jesus olha para eles: mas vocês não querem mais ouvir? Então vocês estão na liberdade de seguir a sua vida. E eles foram. Então o Evangelho de Jesus é um Evangelho caro, é um Evangelho reto, é um Evangelho que traz compromisso com a sua palavra, zelo pela sua palavra, intensidade pela sua palavra. Não tem como a gente mercandejar a palavra do Senhor. Não tem como. Nós temos pregado, querido, temos buscado pregar nessa igreja uma palavra centrada no Evangelho. Nós temos resgatado esses ensinos nesse púlpito. Nós temos buscado cada dia mais nos aprofundarmos como pastores e também capacitando essa igreja a se aprofundar mais na palavra. Prova disso que a igreja tem investido em ensino. Então só não aprende quem não quer. Nós temos ensinado através do CCP, nós temos ensinado através de mentorias, nós temos ensinado a igreja. Porque o que acontece, querido? Seria muito mais fácil a igreja não oferecer nenhum ensino para os membros. Porque para a gente pregar, depois de você entender mais, pode ficar mais desafiador para nós. Mas isso é bom. Nós queremos uma igreja que analise, uma igreja bereana que abre a palavra e vê se realmente isso está batendo. Uma igreja viva, uma igreja que busca a presença do Senhor e também busca profundamente a sua palavra. Queridos, uma comunidade generosa é uma comunidade que conhece profundamente a palavra de Deus e o ensino dos apóstolos, porque é a partir daí que todas as outras coisas vão fluir. Então eu conheço a palavra, eu me aprofundo na palavra, e a partir desse entendimento do que é igreja, é que eu sou generoso, é que as outras coisas fluem. Entende isso? E nós precisamos caminhar nesse sentido. A comunidade generosa é formada pela palavra de Deus, pois é ali que conhecemos um Deus que se dá. É aqui na palavra de Deus que nós conhecemos um Deus que se entrega, um Jesus Cristo que morre por nós. É nessa palavra que nós somos mudados e transformados. Amém, igreja? Além de si mesmo é isso. É começar entendendo o Evangelho e a sua palavra. E a partir daí, frutos significativos vão vir. Por isso, uma comunidade generosa tem centralidade na palavra de Deus e tem relacionamentos significativos. Diz a palavra de Deus, aqui o texto que nós lemos, na comunhão e no partir do pão. Na comunhão, a koinonia, então eles tinham momentos ali, diz a palavra, que eles tinham uma comunhão verdadeira. Eles partiam o pão. Esse partir o pão tem a ver sim com a ceia do Senhor. Então, os apóstolos participaram da ceia. Jesus disse que era para que eles refizessem esse ato. E eles refazem ali na igreja primitiva. E o partir do pão também tem a ver com a comunhão entre os irmãos. A mesa. E isso é maravilhoso. Porque Deus, quando nós olhamos para aquela pesquisa atrás, que eu comecei falando aqui, Deus não nos fez para ficarmos sozinhos. Deus não fez com que nós ficássemos sós. Não é bom que o homem esteja só, diz a palavra. Então a koinonia, a comunhão, a relação profunda, sólida, não líquida, mas relações profundas. Minha pergunta para você, para nós como igreja, nós temos tido relações profundas na igreja? Ou são relações líquidas, ou são só relações baseadas em coisas, ou porque tem um ministério, ou porque tem isso ou aquilo outro?
Hoje no batismo nós ouvimos várias pessoas relatando aqui a sua comunhão com a igreja, a sua comunhão uns com os outros. Isso é maravilhoso, queridos. Pessoas que compartilharam aqui que foi através da sua família cristã, que foi através da sua família ali na sua casa, que foi através da doce, que eles conseguiram se firmar. A palavra de Deus diz que diariamente, verso 46, estavam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria. Olha só, quando a gente pensa em templo aqui, mas olhando para o templo lá desse tempo que os apóstolos viviam, o templo que eles tinham era o templo judeu. Então eles iam sim, eles tinham essa prática de ir para o templo judeu. E ali dentro da prática judaica, eles tinham pelo menos 3 momentos oficiais de oração. E a palavra de Deus diz que os líderes, eles iam, Atos 3:1 vai dizer que eles foram até ali. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Olha que interessante. Então eles ainda tinham algumas práticas que eles mantiveram ali. Então ir para o templo era ir buscar ao Senhor, era orar. Então, pelo menos nesses 3 horários, de manhã, à tarde e no finalzinho da tarde, quase à noitinha, eles iam orar. Olha que coisa linda, irmãos. Essa igreja era uma igreja que praticava a oração no templo, de casa em casa. Isso lembra muito o que nós temos buscado viver como uma igreja generosa, uma comunidade saudável. É uma igreja que busca ao Senhor em oração. E nós temos buscado essa cultura de oração nesta igreja. Na terça-feira, se você não sabe, nós estamos parando esse dia para orar. Orar por você, orar pela sua família, orar pela igreja. E nós temos convocado a igreja todas as terças para jejuar e orar, para ter esse tempo de oração. Queridos, oração é primordial, a gente vê isso na igreja primitiva. Uma igreja saudável que não ora, não é saudável. Uma igreja generosa é uma igreja que ora, porque a generosidade se expressa na oração. Quando eu deixo um pouco os meus pedidos de lado e olho para os pedidos do outro. Quando eu intercedo, eu estou sendo generoso, eu estou colocando diante de Deus a necessidade do outro à frente da minha. Isso é intercessão, queridos. É você entrar nesse lugar, é você concordar com a igreja em relação a uma situação. Isso é intercessão, e nós temos gerado isso e nós não vamos desistir disso. Nós como igreja vamos continuar buscando ao Senhor, orando e convocando você para estar conosco em oração. Amém, igreja? Estamos juntos nessa? Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus em comunhão. Então em comunhão eles partiam o pão, nós temos a ceia. Em comunhão eles oravam uns pelos outros. Em comunhão diariamente estavam no templo, de casa em casa, tomando as refeições. E por isso a igreja tem ido para as casas. Nós temos trabalhado em pequenos grupos, porque ali você cria vínculo, você cria intimidade com alguém. Uma igreja com mais de 300 membros que nós temos, nós não vamos conseguir criar elos, uma pessoa criar elo com 300, isso não existe, isso é utopia. Mas nós criamos elo lá na Doce Águias, na Ágape, na Nova História, na Pedra Angular, na Oásis, e tantas outras que nós temos aqui na igreja. É ali que nós precisamos estar, queridos. Nós estamos aqui no templo, adorando ao Senhor, em comunidade, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, mas estamos ali de casa em casa, compartilhando aqui, olho no olho, vida na vida, aquilo que o Senhor tem feito por mim, o que a sua palavra está nos dizendo. Nós precisamos viver docemente, viver plenamente essa visão, comer juntos, celebrarmos juntos, de casa em casa, e termos tempo juntos em comunhão
aqui na igreja. A comunhão traz cura aos nossos corações. Vai ter momentos que a comunhão vai trazer feridas, mas vai ter momentos que a comunhão vai trazer cura. Não tem como eu disse anteriormente, de não gerar, muitas vezes, uma ferida por conta de relacionamentos. Acontece relacionamentos. Nós estamos encostando e nesse ferro afiando ferro é que nós vamos sendo transformados. O que acontece hoje, queridos, irmãos, amados, é que nós queremos ficar numa bolha, onde eu tenho ali pessoas que amaciam o meu ego, onde eu tenho pessoas ali que falam a minha língua, mas eu não olho para aquele que é diferente de mim, que tem uma idade diferente da minha, que tem uma compreensão diferente da minha, que torce por um time de futebol diferente, que tem às vezes um partido político diferente. Nós não queremos pessoas, nós saímos de grupos que discordam de um ponto da minha vida. Nós estamos intolerantes nesse sentido. Há momentos, irmãos, que na igreja, nas nossas relações, na nossa família, nós vamos ter que enfrentar algumas coisas, nós vamos ter que discordar, mas nós estamos discordando de situações e não simplesmente de pessoas, e ter maturidade para entender isso, ter maturidade para entender que lá no seu grupo doce vão ter pessoas diferentes de você, alguns que vão falar diferente de você, e vão até discordar de algo que você falou, e ter maturidade para entender isso e dizer, ok, nós discordamos nesse ponto, mas naquilo que é essencial, que é o Evangelho, que é Cristo, nós permanecemos juntos. Nós discordamos em certos pontos, mas naquilo que é essencial, nós estamos aqui, queridos, no fio do bigode, nós estamos juntos por Cristo Jesus. Nós não podemos abandonar, virar as costas para a igreja por coisas deste tamanho, e não resolvê-las, e não sermos curados por situações que nos feriram. Não podemos. Nós precisamos ter maturidade para resolver os nossos BOzinhos, em nome de Jesus. E aí, essa comunidade generosa, ela vai além de si mesma, ela tem uma comunhão verdadeira. Irmãos, e para ir para os nossos encerramentos, nossa, vou terminar cedo hoje. Além de si mesmo, uma comunidade generosa tem centralidade na palavra de Deus, não fica buscando aí comichões nos seus ouvidos, mas ouve, enfrenta a palavra. Ela tem relacionamentos saudáveis e significativos, e tem um senso de comunidade. Oi, amor, tudo certo? Tem um senso de comunidade. O que é isso? Senso de comunidade, irmãos, é aquele momento onde nós temos uma família. Pode sentar, filho. Tirou já? Vamos fazer assim. É o momento onde nós temos um sentimento de pertencimento. Pertencimento, conexão e responsabilidade mútuas. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho meditado muito sobre essa questão do senso de comunidade, já compartilhei aqui com os pastores, e eu queria, até antes de falar com vocês, eu compartilhei essa ideia para ver se fazia sentido. Mas quando eu era mais jovenzinho e morava com os meus pais, eu comecei a trabalhar, e aí meu pai e minha mãe falaram, agora você está trabalhando, então você vai ter uma responsabilidade aqui em casa, que é ajudar a pagar a conta de energia. Era um trem assim, energia, uma conta da casa. Na hora eu fiquei meio assim, falei, poxa vida, agora que eu ganhei o meu primeiro salário, tem que ajudar, mas beleza, vamos lá. E comecei a pagar aquela conta, e fui pagando, ajudando em outras coisas, e tudo mais. E acostumei com aquilo, casei, e aí quando eu casei, eu e a Lília, nós trabalhávamos, então dividíamos a conta. O que eu entendo disso? Eu entendo que a nossa família, nessa pequena comunidade, ela precisa se sustentar. Essa pequena comunidade, eu tenho responsabilidade sobre o meu lar, assim como a Lilian tem. Quando Davi crescer, também vai ter que ajudar de alguma forma, né? Então, sim, para gerar o senso de comunidade. Hoje,
Lá em casa nós temos um senso, porque a responsabilidade de lavar o banheiro lá de casa é dele, a cara dele. É dele. As outras coisas, os 2 banheiros é ele. A outra coisa é a Elisa arrumar as bagunças dela. E aí eu também, a Lília também. Então a gente compartilha a casa. Então é uma pequena comunidade onde se compartilha responsabilidades. Entende? Quando eu olho para a igreja de Atos, isso que é interessante, porque nós não vemos os apóstolos falarem nada para eles. Mas diz a palavra de Deus no verso 44, que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, à medida que alguém tinha necessidade, eles faziam isso, eles vendiam propriedades, vendiam bens e distribuíam entre todos. Eles tinham um senso de comunidade. E a gente não vê que um apóstolo, Pedro, Tiago, falando para eles, vocês vão vender, porque isso, porque vocês vão... Não, eles tinham um senso de comunidade. Nós, igreja, precisamos ter senso de comunidade, porque nós somos um corpo. E é muito lindo a gente ver na igreja as pessoas servindo ao Senhor. É muito lindo. Nós cantamos aqui, o milagre é servir. E realmente, é um milagre ver as pessoas recebendo a Jesus e depois servindo a Jesus. É bom ser servido? É maravilhoso. Mas servir é melhor. Servir é um milagre. Ser generoso, uma comunidade generosa é um milagre. E nós, queridos, precisamos ter senso de comunidade, a ponto de ver uma necessidade e não ficar esperando o outro. Não ficar esperando o fulano, o cicrano, o líder tal, o líder X, o líder Y, porque foram constituídos como líderes. Não, queridos. Essa constituição de líderes é para a organização da igreja. E nós temos falado que a estrutura é serva da missão. A estrutura é serva da missão. Mas eu, você, todos nós que fazemos parte desse grupo, você que se batizou agora, queridos, o milagre é você servir também. O milagre é você lá na sua doce servir, é na igreja servir, é ser generoso com aquilo que a igreja está fazendo. Eu dou glória a Deus, eu abro um parênteses aqui para dizer, pela sua vida que contribuiu. Hoje nós tomamos um café da manhã num salão, que é seu, que é nosso, que com certeza você ofertou de alguma forma. Eu fui chato esses dias mandando irmão, manda um saco de cimento aí para nós, né? Estamos precisando de uns trocentos sacos, e os irmãos doaram, e doaram, e doaram. Ou talvez você doou de outra forma, ofertando, devolvendo o dízimo. Isso é senso de comunidade, e a gente não precisa ficar aqui batendo na tecla, dizimem, ofertem, tanto que vocês não ouvem a gente falando isso na igreja direto. Porque nós entendemos que nós precisamos ter esse senso. Nós precisamos ter um senso de comunidade, a ponto de, não, puxa vida, a igreja está aí, eu estou sendo servido, eu estou servindo, mas também estou sendo servido. Há um bom alimento espiritual para mim, há comunhão nessa igreja, há um ambiente de transformação nessa igreja. É uma igreja que tem buscado ser saudável. Opa, eu estou numa igreja boa e eu quero contribuir para que ela melhore. Eu quero contribuir para que as obras, queridos, nós temos muitos sonhos para a igreja. Obras físicas são sonhos maravilhosos, mas nós temos muitos sonhos para a igreja, e para isso nós precisamos sonhar juntos e ser generosos juntos e servir juntamente uns com os outros. Eu vejo muitas pessoas, eu quero no próximo culto trazer números aqui para vocês, de quantas pessoas servem no ministério infantil, né, Magda? Quantos ministérios tem, quantos grupos doce nós temos, e pessoas ali servindo, discipulando, orando. Nós temos o nosso CCP, professores ali, nós temos o Ministério de Louvor, tantos outros servindo ao Senhor. A pergunta é, você faz parte desse milagre do serviço?
Você faz parte desse milagre da contribuição, da generosidade, você faz parte disso, porque eu olho para você e vejo você como parte dessa igreja. Eu olho para você e nós olhamos para você, quando nós olhamos para os lados, nós entendemos que você pertence a esse lugar. E quando nós pertencemos a um lugar, nós temos um senso de pertencimento a esse lugar. E não precisamos esperar nada, você simplesmente se dá. Você simplesmente se doa. Ninguém fica pedindo nada para você. Nós não chamamos ninguém para ministérios ou para servir. Nós dizemos, está aí. O milagre é servir. Está aqui os gasofiláceos, estão aí as contas da igreja, estão aqui, inclusive as contas para você ver onde a igreja está investindo, transparentemente nós temos. Onde sai é onde entra. Nós não precisamos ter medo de dizer, entrou tanto e saiu tanto. Por isso nós temos uma reunião para os membros, chamada reunião administrativa. Para que você tenha confiança de saber onde você está ofertando. Irmãos, nós temos vivido isso. Uma igreja que tem um senso de comunidade, naturalmente, ela irá servir. Uma igreja que tem um senso de comunidade, naturalmente, ela será uma comunidade generosa. Uma igreja que ama ao Senhor, naturalmente, ela irá amar o próximo. Para encerrar, eu quero dizer o que Champlin diz, falando sobre Atos 2:42. Ele diz: o exemplo dessa vida comunitária muito provavelmente foi provocado por alguma necessidade local, mas também alicerçava-se tanto na atitude de generosidade, como na ideia de que Jesus e seus 12 discípulos especiais viveram daquele modo. Então eles olhavam para os apóstolos, a atitude dos apóstolos, o que os apóstolos viveram com Jesus, e falaram, vamos fazer isso, vamos seguir isso. Eles olhavam com esse zelo, a evidência de que eles viviam dessa forma. Além de si mesmo, nós precisamos ter um senso de generosidade, um senso de comunidade, olhar ao redor e olhar a necessidade, ser um cristão saudável, não apenas turista, parasita ou consumista, mas alguém que pertence, alguém que sente as dores da igreja, alguém que sente as alegrias de viver além de si mesmos. Isso é igreja, amados, ir além de si mesmos. Diz o verso 47, diz, encerrando esse sermão nessa noite, ele diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o nosso desejo, irmãos. Nosso desejo é ser uma igreja que louva ao Senhor e que caia de fato na simpatia do povo. Uma igreja atrativa, não por conta de um templo, mas uma igreja lá fora que atrai outros à presença do Senhor. Uma igreja que vai a cada dia, como hoje, nós acrescentamos irmãos a essa igreja, através do batismo, através da integração de transferência, e nós cremos que a cada dia, na primeira igreja batista de Pontes Lacerda, temos orado por isso. Nós queremos ver pessoas se rendendo a Jesus, queremos ver pessoas se rendendo lá, através desse instrumento tão maravilhoso que é a doce, que Deus tem dado e colocado nas suas mãos. Para dizer mais uma citação, e aí eu quero convidar o louvor para nós cantarmos mais uma vez. Tim Keller diz, a glória de Deus está disponível para você na igreja, de uma forma que não está disponível em lugar nenhum. Não há meio de discipulado mais importante do que um envolvimento profundo na vida da igreja. Vou repetir, talvez sua mente vagueou aí, olha aqui para mim. Ele diz, a glória de Deus está disponível para você na comunidade, na igreja, de uma forma que não está disponível em lugar nenhum. Não há meio de discipulado mais importante do que um envolvimento profundo na vida da igreja. Irmãos, nós somos uma comunidade generosa. Nós somos Primeira Igreja Batista. E nós queremos ser ainda mais. A minha oração nessa noite
é que você possa olhar para você mesmo e dizer ao Senhor: Senhor, onde o Senhor me quer nessa igreja? Você que batizou agora, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Ou mais do que isso, esqueci o nome do pastor, esqueci, depois eu trago para vocês. Mas ele diz algo muito bonito falando de chamado. Ele fala assim, perguntaram para ele, como foi o seu chamado pastoral? Sempre rola essa pergunta para a gente que é pastor. Aí ele falou assim, eu não tive um chamado, assim, não recebi uma palavra, não. Mas eu me coloquei à disposição de uma vocação quando eu olhei para um pastor e vi ele servindo ao Senhor. Eu olhei para aquele exemplo de servo e falei, eu quero servir como esse homem. Queridos, quem são os seus exemplos de servos? Ou melhor, você tem sido um exemplo de servo? Talvez o Senhor não vai descer um anjo aí para você falar, eu preciso que você sirva aqui ou ali. Não. Você vai olhar para a necessidade da igreja, como os cristãos primitivos olharam, e vão falar, precisam de mim ali. Eu acho que eu vou contribuir naquele lugar. Eu vou dedicar minha vida a esse ministério. Eu vou dedicar minha vida ali na Doce. Eu vou para a Doce e vou levar meus amigos, vou convidar pessoas para irem lá, para que eles conheçam Jesus, para que mais pessoas conheçam Jesus. O milagre é servir, irmãos. O milagre é sermos generosos na obra do Senhor. O milagre é ir além de nós mesmos. Ir além de nós mesmos. Não olhar somente para nós. Uma comunidade generosa, ela vai além de si mesma. Que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus.